uma nova era. Então, esse momento, como eu falei, é um momento de crise, porque você está sendo forçado pela vida a encarar as situações das quais você sempre fugiu. Olá, Câncer! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Câncer. Se você tem um signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às cartas. 10 cartas para Câncer. Eu sempre gosto de montar uma mandala inicial para ver o contexto da situação. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí no WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Ok, 10 cartas. Vamos ver fundo do deck. Câncer. Carta da força. 9 de paus. Bom. Momentos de dificuldade para Câncer aqui. Olha, uma crise que está levando você a se questionar em muitos aspectos. Tá? Abre com a carta da preocupação, que é o 5 de ouros, mostrando uma preocupação financeira ou um revés financeiro que te levou a este estado de preocupação, né? Ou você se preocupa com aquilo que pode acontecer, ou você está já preocupado com o que aconteceu, né? E fica aí se perguntando como será daqui para frente. Veio o eremita no bloqueio. Então, é uma dificuldade de você enxergar as coisas como elas são, de você se conhecer. Porque parece que você, de alguma maneira, evita este movimento do autoconhecimento. Ou está fugindo de algumas questões, né? Sabe aquela pessoa multitarefas que não consegue ficar parada? Tem gente assim, né? Que, por exemplo, tem uma tarde livre e aí a pessoa fica buscando resolver outras questões, muitas vezes são questões que não são dela, né? Não são questões que a pessoa carrega, são problemas de outras pessoas, porque ela não sabe o que fazer da companhia dela, né? E a carta do diabo aqui no seu mental, ela fala sobre o excesso e fala também sobre individualidade. Então, talvez você esteja fugindo da sua individualidade, né, das questões do ego, que seria as questões do eu, né, do se conhecer novamente. E você esteja aí canalizando essa impaciência, essa ansiedade para outros setores que não são as prioridades, né? Então, a pessoa que está rifando a sua própria companhia, do tipo, me dá qualquer coisa para fazer porque eu não aguento ficar sozinho, né? E no seu inconsciente, o conflito. A carta do domínio sempre mostra uma briga entre dois lados. Então, quais são as situações que realmente você quer para a sua vida? É como se o tarô perguntasse para você, os movimentos que você faz na sua vida, eles são genuínos? Você está sempre se movimentando no sentido de dar de si para o outro, mas e você consegue dar o que você precisa para você mesmo ou só para o outro, né? É como se fosse a dificuldade de estar na sua companhia, do dar e receber, porque veio você representado pelo ajustamento. Então, é um momento que pede este reequilíbrio, reequilibrar o seu lado mental com o seu lado emocional, o racional com o espiritual, né? O dar e o receber.
São questões muito importantes aqui. Mostra a energia no passado, né, no histórico, da princesa de paus, que é alguém que não mede esforços, alguém que tem sempre a coragem de iniciar. O problema é que quando passa o tempo, né, da projeção daqui para frente, vem a derrota no sentido de sabotagem. Então a gente está falando aqui da pessoa que tem muito ímpeto para começar, que tem muita empolgação no início de um projeto, de um trabalho, de um relacionamento, seja o que for, né, de uma nova descoberta, mas no máximo aí em 2, 3 meses a pessoa já está arrastando corrente, né, assim, desmotivada ou arrependida de algo que ela iniciou com tanta empolgação, né? Então, onde é que mora o equilíbrio disso tudo? Você vem representado, como eu falei, pela carta da balança, o ajustamento, né? Aqui é o Orixá Xangô trazendo a racionalidade para sua vida. Então, a razão, ela é representada pela luz, pelo sol, é o lado racional aqui. E pede que você olhe para o lado também emocional, reequilibre, né? Aqui deitado também é uma balança com 2 lados. Para você enfrentar os problemas, para você dar o próximo passo, para você também realizar sonhos, tem que ter esse ajustamento, né? Ao seu redor vem muitas questões sem importância. A carta da futilidade ao seu redor fala: para de perder tempo, para de procrastinar. Você está se sabotando. Parece que é medo de dar certo, né? Ou talvez você esteja buscando isso, claro, inconscientemente, mas como você deve carregar algum tipo de culpa e você se sabota, porque se você der certo, como é que você vai fazer com a sua culpa, né? Então, é muito louco pensar isso, mas eu vejo todos os dias pessoas que têm um grande potencial, que têm domínio de uma técnica, de uma língua, por exemplo, ou tem uma ideia inovadora, consegue entregar o seu melhor para outro, como um empregado, por exemplo, e não consegue fazer para si, né? Porque esse sentido de dar para o outro, muitas vezes consegue entregar, mas aquela entrega desigual, na verdade, consegue ser explorado. Parece que a pessoa está sempre buscando uma situação de submissão, né? Para se sentir ali explorado e ter alguém para culpar, né? E aí, quando é você com você mesmo, como é que fica essa situação? Né? Você carrega a culpa, mas não quer transparecer, né? Ou não tem consciência disso. E como eu falei, pelo eremita no bloqueio, você está fugindo de se conhecer. E aqui o medo sai também a questão de autoconhecimento, que é a rainha de copas. A rainha que não tem medo de aprofundar nas emoções. Não tem medo de encarar o espelho d'água, né? Aprofundar realmente. Entender, sentar num divã, né? E se analisar. E o tarô pede uma nova era. Então, esse momento, como eu falei, é um momento de crise. Porque você está sendo forçado pela vida a encarar as situações das quais você sempre fugiu. Então, é um momento difícil, né? Mas o tarô fala, isto é uma travessia, e isto é para gerar coisas novas na sua vida, comportamentos mais saudáveis, diminuição da culpa, sensação de pertencimento, conseguir ocupar o seu lugar. Eu sempre falo que a pessoa que se sente culpada, ela se arrasta na vida porque ela não consegue subir no primeiro lugar do pódio, né? Se ela subir no primeiro lugar, ela vai sentir mais culpa. Então é melhor ficar em último. E daí que vem a procrastinação também. Então, é essa primeira mesa para que você reconheça esses comportamentos. Veja aí se é para você, se a leitura também não está espelhada, né? Caso você esteja vendo para alguém do signo de Câncer, e pode ser que sirva para você. Porque tem muita gente com potencial e, como eu falei, parece que as pessoas
não se sentem merecedoras de explorar esse potencial, de desenvolver o melhor para elas mesmas, né? No entanto, para outros, para uma empresa, de repente, que é super exploradora, para um chefe abusivo, a pessoa consegue dar o melhor. Ó, o lugar ao sol. A culpa, né? Então, o tarot tá falando, esse movimento de se conhecer, ele é muito importante, porque sem ele, o conflito permanece e você fica andando em círculos, né? Então, a trégua é você, como numa sessão de terapia, você fala a respeito do que você sente, de repente se dá conta que existe um conflito, e aí você tem que lidar com isso, não tem mais a opção de desver, né? Então, o sol trazendo também essa luz da consciência, falando, olha, existem coisas aí para você melhorar. Você tá repetindo padrões, por exemplo, da sua família, ou que vem da sua mãe, do seu pai, de forma inconsciente. E é uma coisa que talvez você critique muito no outro, mas olha para o seu umbigo. Se você não tá seguindo o mesmo caminho, se você não tá sendo a xerox aí de quem você critica, né? E essa é a carta do deboche, né? Mostrando, olha, expectativa versus realidade. E outra, com culpa, você não consegue ocupar o seu lugar. O tarot pede abertura emocional, né? A gente não abre o emocional assim, a fórceps, né? Isso é uma abertura gradual. E isso só acontece com o seu querer. Não adianta outra pessoa falar com você, vir te ajudar, se você não está afim de olhar para suas dores, né? De mergulhar mais fundo. Então, tenha essa paciência também de entender que não é numa primeira sessão, segunda sessão de terapia, né? E de repente num grupo de desenvolvimento, que você vai entender tudo que se passa com você. Ó, a questão da culpa, sempre sai essa carta, que é a carta do valor, né? Falando sobre um processo de validação que faltou no passado. Então, essa carta mostra, né, pela carta da volúpia, a verdadeira vontade. Então, você precisa conhecer as suas vontades. Talvez você esteja nessa situação porque se perdeu no enredo de outras pessoas. Foi buscando caminhos já trilhados, do tipo, eu vou fazer o que meu pai sempre fez, né? Filho de peixe, peixinho é. Ou eu vou trabalhar na empresa dele. Tô dando aqui alguns exemplos de situações, né? Que talvez não caibam aí, mas é só para mostrar que arrependimento pode existir em qualquer momento da vida, né? Mas é melhor que você se arrependa de escolhas que você fez do que se arrepender de escolhas que fizeram por você, tá? E aqui é como se você tivesse culpa em escolher. Você tá querendo validação, tá querendo agradar o outro. Então, às vezes você usa suas escolhas como uma moeda de troca, do tipo, eu escolho tal coisa porque vai te fazer feliz. E eu priorizo a sua felicidade, né? E para mim resta o quê? A dor e o sacrifício. Mas eu faço isso para que você olhe para mim e me reconheça. Só que quando não vem esse reconhecimento, porque claro, você está fora do seu lugar, reproduzindo padrões, a dor aumenta. Então, como eu falei, Câncer, essa crise, ela é necessária para o seu despertar. Porque você estava na vida de modo automático. Olha só, a síndrome do Salvador. A pessoa que se sacrifica, né? É muito clara essa leitura. Você se sacrificando ou sacrificando a sua verdadeira vontade em prol do outro. Para realizar o sonho de vida da sua mãe, por exemplo. Porque meus pais querem que eu case e tenha família. E aí você, pela carta do alquimista, tá tudo junto e misturado. Você já não sabe mais o que é a sua vontade, o que é a vontade do outro. Então, o maior conflito para você vem daí. E é claro que
dá trabalho a gente tirar, desembaraçar os nós. É um processo doloroso, mas sem ele, você não consegue ter uma vida plena e satisfatória. Olha, muita coisa aqui que você precisa jogar para fora, né? O 4 de Copas fala sobre despejar, soltar, né? Tudo aquilo que está represado, né? Sentimentalmente. E você deve carregar muita coisa aí que você não sabe talvez verbalizar por interferências do passado, né? O 8 de espadas mostra as espadas cruzadas da esquerda para a direita e a direita para a esquerda, que fala interferências de todos os lados, interferências de comunicação. Talvez você tenha ouvido algumas frases que marcaram e te conduziram para esse lugar, né? Por exemplo, uma frase que eu ouvi hoje de uma cliente é porque minha mãe falou para mim: não, você não pode casar porque você vai cuidar de mim na velhice. E a pessoa, a criança, o adolescente, enfim, quer agradar, quer o reconhecimento do pai e da mãe, muitas vezes acaba sabotando a vida para que, no fim das contas, ocupe este lugar, né? Aí depois fala, é porque parece que foi uma praga que minha mãe jogou em mim. Mas é o desejo da pessoa, né, que está manifestando uma dor, e você vai lá e acolhe essa dor sem despertar. E aqui mostra, a vitória vem do reconhecimento desses padrões, daquilo que não é seu, e abertura para aquilo que você é. As últimas cartas aqui para Câncer, finalizando esta questão. Os padrões familiares, né? Tarô muito caprichoso em mostrar. Aqui mostra alguém de longe, né? O Cavaleiro de Ouros, olhando para uma montanha, para um obstáculo, né? O cavaleiro que se sente impotente, sem armas para lutar. E aí vem o casal, é o que eu falo, né? A origem, muitas vezes é uma lealdade invisível com o pai e com a mãe, que te coloca nesse lugar aí de sofrimento, de sabotagem, de culpa. E você vai procrastinando a sua vida, vai se perdendo no outro e vai ficando cada vez mais com medo de tomar as rédeas para si. Então, aqui também cabe uma constelação familiar para organizar melhor essa nova forma de ver e de estar no seu sistema familiar, tá? Se você sentir o chamado, pode também me mandar uma mensagem e a gente conversa a respeito, tá certo? Então, esta foi a mesa para Câncer. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.